O Tribunal Penal Internacional atendeu ao pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas e anunciou que vai abrir uma investigação sobre a violência na Líbia, que parece mergulhar numa guerra civil. Nesta quarta-feira, forças leais ao coronel Muammar Gaddafi tentaram recuperar cidades do leste do país, mas foram repelidas pelos rebeldes. A Força Aérea Líbia bombardeou a cidade de Brega, onde é armazenada e escoada grande parte da produção de gás e petróleo do país. Tropas leais a Gaddafi chegaram a recuperar o aeroporto da cidade e foram forçadas a recuar depois de um contra-ataque das forças rebeldes. Foi a primeira vez que as forças do governo entraram em ação no leste da Líbia, desde que várias cidades da região foram tomadas pelos opositores. Na segunda maior cidade do país, Benghazi, o ex-ministro da Justiça, que se aliou aos rebeldes, anunciou a criação de um governo nacional interino. Nas ruas, manifestantes queimaram fotos de Gaddafi e fizeram uma fogueira com cópias do livro verde, o arremedo de constituição escrito pelo ditador. Já na capital Trípoli, milhares de pessoas saíram às ruas para manifestar apoio a Gaddafi. Enquanto isso, nas fronteiras com o Egito e a Tunísia, o drama dos refugiados aumenta, com milhares de pessoas disputando água e comida. De acordo com a Cruz Vermelha, só pela fronteira com a Tunísia já passaram 82 mil pessoas. Mas muita gente ainda aguarda permissão para deixar o país. Sandra Coutinho, boa noite. O governo americano deu novos sinais de preocupação com o agravamento da situação na Líbia, né? Isso, André, boa noite a todos. Os Estados Unidos temem que grande parte do país caia nas mãos de radicais islâmicos, como aconteceu na Somália, uma outra nação africana que vive uma longa guerra civil. 2 navios anfíbios de assalto cruzaram o canal de Suez para se aproximar da costa da Líbia. 2.000 fuzileiros navais vindos dos Estados Unidos e do Afeganistão vão se juntar à frota. As primeiras missões do USS Pons e do Kearsarge são humanitárias, mas basta uma ordem de Washington para que usem o poder de fogo contra o ditador líbio. Por ar, a batalha pode ser mais complicada. O secretário de Defesa americano, Robert Gates, disse que para criar uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, primeiro é preciso destruir as defesas antiaéreas do país. Só assim podemos sobrevoar com a certeza de que não vão atirar nos nossos rapazes. Em depoimento no Senado, a secretária de Estado, Hillary Clinton, disse que a maior preocupação agora é que a Líbia não vire uma grande Somália. Ela lembrou que muitos ativistas que atuam no Afeganistão e no Iraque vieram do leste da Líbia, justamente a área que já é controlada pelos oposicionistas de Gaddafi. Enquanto o Ocidente discute ações contra o governo líbio, o presidente Muammar Gaddafi faz novas ameaças. Disse que se os Estados Unidos e a OTAN interferirem na crise, vai haver um banho de sangue. Gaddafi disse que não há protestos na Líbia e desafiou a ONU a provar o contrário. Disse que o plano do Ocidente é colonizar o país para explorar o petróleo líbio. Classificou o congelamento dos bens dele pelos Estados Unidos e a Europa de roubo. E afirmou que não precisa dos inimigos, porque pode substituir os bancos e as empresas petrolíferas que atuam na Líbia por outras de países amigos, como China, Índia, Rússia e Brasil. O Brasil também foi citado como um possível mediador para a crise, que parece ainda estar longe de chegar ao fim. E pelo telefone, o embaixador brasileiro na Líbia, que participou e assistiu a essa entrevista coletiva do Gaddafi, o Jorge Ney de Souza, ele confirmou que o presidente líbio quer pedir ao Brasil para mediar a crise. E em Brasília, o Itamaraty disse que espera um convite oficial do governo líbio. E por falar em esperar, os Estados Unidos parecem estar ganhando tempo aí nessa crise. O secretário de Defesa, Robert Gates, também disse naquela entrevista ali que a gente viu durante a reportagem que a Líbia é um país muito grande e que o patrulhamento de uma possível área de exclusão aérea demandaria um grande número de caças. Parte da Força Aérea Americana que fica naquela região, a gente sabe, está comprometida com as guerras do Iraque e do Afeganistão. O que os americanos querem é que outros países da OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, ajudem nesse patrulhamento. Outro temor é que ninguém sabe direito até onde o presidente líbio está disposto a ir para se manter no poder. Desde o início da semana se discute dentro do Pentágono sobre a destruição aí dessas defesas antiaéreas da Líbia
para depois, então, estabelecer essa zona de exclusão aérea. Só que nem isso é uma operação assim tão simples. E como Gaddafi já está cansado de saber, através da imprensa, sobre essa intenção americana, essas defesas certamente já devem estar de prontidão. O risco dessa operação é enorme e o governo Obama não quer pagar sozinho o preço de um possível fiasco se essa operação falhar, André. Sandra, por falar em ficar sozinho, depois do início da revolta na Líbia, o Ocidente resolveu isolar o coronel Muammar Gaddafi, que vinha sendo cortejado por lideranças europeias e até mesmo pelos Estados Unidos nos últimos anos. Pois é, nos últimos anos o presidente líbio começou a fazer uma campanha, né, para voltar ao cenário internacional, né, para se reaproximar do Ocidente. Além disso, se algum país se envolveu em ações terroristas, certamente esse país é a Líbia, né? Mas depois começou a tentar limpar essa imagem negativa. Pagou as indenizações pelos atentados ao avião da Panam, né, que explodiu em cima da cidade de Lockerbie, na Escócia, e acabou com o programa de armas de destruição em massa. Eles tinham um programa de armas químicas, biológicas e nucleares. Vários líderes ocidentais começaram a visitar a Líbia, o Muammar Gaddafi começou a visitar também alguns países da Europa, né, e aí começaram a surgir vários contratos milionários no setor de petróleo. Até a ex-secretária de Estado aqui dos Estados Unidos, a Condoleezza Rice, ainda do governo George Bush, visitou Trípoli, visitou o Muammar Gaddafi. Agora, bom, está batendo um certo arrependimento, né, André, por ter aceitado essa reaproximação com o Muammar Gaddafi, porque quem pensava que ia conseguir conter o Gaddafi, fazer ele respeitar as regras do jogo internacional, acabou vendo que foi bastante ingênuo, né? Gaddafi, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, a lista de aliados americanos nos últimos anos é longa. Obrigado, Sandra.